Adjuntos, o podcast coletivo. O Fio da Sina. Música e outras histórias. Com Santiago Neto e Kim Jin. Olá, cá estamos nós outra vez. O Fio da Sina, música e outras histórias no canal Adjuntos. E é com grande alegria que eu trago para quem nos ouve o nome desse cara que tá aqui com a gente hoje. Frank Jorge, grande amigo, grande compositor, um nome expoente da música gaúcha, né? Um homem não se medes. E aí, Frank? Tudo jóia, Santiago. Pô, um prazerzão estar aqui no Adjuntos e já acompanhei, já ajudei a propagar as primeiras aparições nas mídias digitais do Adjuntos e muito legal, né? Eu acho que é bacana a gente estar acompanhando os novos formatos para estabelecer diálogo, reflexão, interlocução com diferentes, né, realizadores, pensadores, modestamente falando. Eu sempre, cara, fica desconfortável quando falam sobre, né, de maneira cheia de predicados, elogiosa, mas enfim, é mas isso aí. Quando vem de um amigo, tu sabe que aquilo ali é sincero. Não, né? e muito obrigado pelo convite aí, muito legal e parabéns pela iniciativa. Legal. Frank, pois é, cara, daí quando a gente se encontra, toda vez que a gente se encontra, a gente não sabe por onde que a gente começa, né? E como que vai terminar as conversas. Sempre são ótimas. Então, eu queria te perguntar uma coisa assim, ó. Como é que tá essa história em Buenos Aires, cara? Como é que tá essa experiência, bicho? Que é uma coisa maluca. Tu me falou em janeiro que tava indo pra lá. Eu digo, caralho, já tô compondo música em espanhol. Não, como é que é isso aí, velho? Cara, na verdade, puxa, o fio da meada disso eu vou tentar sintetizar, que eu vou falar mais até do que já aconteceu agora, para até dar um pouco o background disso, o quanto é antigo a minha curiosidade, meu interesse, meu respeito por cultura latino-americana. Então, cara, o que existe de concreto é que a minha esposa e a minha filha estão morando em Buenos Aires desde junho, né? Alugamos um Airbnb e elas foram. E daí eu tinha ainda compromissos com a Unicinos e estava também numa situação já há um bom tempo atuando nessa instituição de ensino privada. 16 anos, né? 16 anos começar, e 6 meses. Um tempão, hein, bicho? E daí eu tava também já um pouco, a relação muito boa com a instituição, mas eu tava um pouco insatisfeito assim, comigo, com a minha performance. Uma necessidade de talvez se reciclar. Ou a gente tem toda uma produção musical, cultural no Rio Grande do Sul, mas a gente tem a questão mais da indústria e do aporte, assim, é muito diferente de Rio e São Paulo. E daqui a pouco eu tava dando aula sobre a indústria cultural, fonográfica, e eu tava me sentindo meio, eu diria até desatualizado, assim, e querendo um pouco retomar um pouco da minha liberdade como músico, compositor, pensador, modestamente falando. E daí o que aconteceu é que a Glória e a Daniela foram em junho para Buenos Aires. E daí a gente seguiu falando isso, aquilo, e eu fui de raspão junto com o Érico, eu e o Érico, né, o meu outro filho, nós as visitamos em julho, e daí nesse meio tempo a Glória teve uma questão de saúde, ela segue ainda com um negócio muito delicado de saúde, prefiro não expor tanto, mas ela começou um tratamento intensivo lá, e daí tinha uma viagem prevista para dezembro, que eu tive que antecipar, então eu passei todo novembro lá acompanhando a Daniela, a Glória. E agora eu dei um pulo agora em Porto Alegre para tocar em alguns shows com o Tenente Cascavel. E tô voltando 17 de dezembro. Um amigo lá já armou um outro show. Então, cara, daí eu comentei mais do ponto de vista do que tá rolando por agora. Agora, olhando para trás. Na minha infância, cara, minha mãe ouvia tango em casa. Em Uruguaiana. Não, em Porto Alegre mesmo. Porto Alegre, né? O meu pai era de Uruguaiana e ele era médico e ele tinha relação, ele e minha mãe, com música
música, por ir em seminários no Uruguai e Argentina, eles tinham relação com tango, com música, né, não só o tango, mas música de pajadores. E eu ouvi isso na infância. Minha mãe cantava bolero também. Isso estava lá meio guardado. Daí eu casei com a Daniela, que é filha de equatoriano. Então a gente começou aí que nem uns loucos para Santana, Rivera ali, né? E ouvindo muito, seja Fito, Cerati, Spinetta, né? Ouvindo Maná, que daí é uma banda mexicana. E, cara, a gente foi se apropriando cada vez mais disso já há uns 10, 12 anos. E foi aumentando essa vontade, né? De conhecer melhor o próprio Uruguai, Argentina. Então, a gente começou indo em 2016. A gente foi 1000 vezes para Santana do Livramento, Rivera, já há um bom tempo. E 2017 daí tem uma nova etapa que a gente conhece Montevidéu em 2017. Quando eu concluí o mestrado, eu de presente, vamos a Montevidéu, vamos. E daí depois, 2018, a gente conheceu Buenos Aires, daí pimba, daí bateu uma outra ficha que a gente enlouquecer, né? Pelo tanto aspecto cosmopolita, mas o aspecto crioulo, o aspecto, né, pajador, o aspecto... A gente gosta das duas, né? Do universo pop, do rock and roll e da urbanidade, e gosta da coisa, né? A Argentina tem toda essa riqueza, né? Patagônia. Muito lindo, né? O norte lá, Tucumã, tudo mais. Então, cara, para tudo isso que eu falei acabar virando realmente uma vida lá e aqui, foi tipo, é isso aí, vamos fazer, vamos, né? Se jogar aí, é isso que tá rolando. Legal. É isso que tá rolando. Que bom. Então eu tô um pé em Porto Alegre, um pé e a cabeça, o coração lá em Buenos Aires. Tem 2 pontos que a gente conversou aqui. A primeira questão é aquela de tu tá docente da universidade, né, da Unicinos, como diretor. Não tô Não, tu estava, né? Estava, sim. Exatamente, ensinando produção musical no momento que tu tava mudando no Brasil. Tava rolando um tsunami e daí tu tava ensinando como é que se fazia. Exatamente. Pra fugir do tsunami. Não, o que eu falo assim com muita tranquilidade, por mais que eu tenha uma trajetória de muito tempo, de ter tocado em bandas nos anos 80, 90, ter acompanhado o surgimento de selos, festivais no Brasil, acompanhei um monte de coisa e segui sempre, né, atuando com um monte de gente. É Prisão de Ventre, é Graforréia, é Cascaveletes, é Julie Reni, é Cowboys Espirituais, um monte de banda. Pérola Chese com Plato de Vorak, enfim. O que acontece, assim, à medida que no decorrer do curso eu ia lendo, estudando a história da música, a história da indústria fonográfica brasileira e mundial, tu vê assim, como a gente, não só esse meu grupo, mas quantos realizadores aqui, sei lá, Túlio Piva, Lupicínio Rodrigues, Teixeirinha já é um caso daí que é o cara que extrapolou tudo, difícil alguém bater o Teixeirinha, tá? Então eu ficava vendo assim, né, a gente faz um monte de coisa e a gente está muito longe, né, de uma circulação em grandes agências e grandes aportes e, a gente tem mais mérito ainda por isso, mas aí é que eu falei que deu essa batida assim que eu tô dizendo coisas aqui para eles sobre isso, sobre aquilo e o que anda acontecendo no momento, né, outras referências musicais, é o rap, é o Matuê, é o Condzilla, é não sei, e daí eu senti assim, tem que talvez, né, muito além de tu ter determinada experiência como compositor e como o cara tá sempre se virando, se mexendo. Eu me senti assim, deu, né? Deu aqui, deu um tempo pra respirar. E às vezes é legal isso e sem falsa modéstia também. E de repente tu não tá dando a contribuição que os próprios alunos estão esperando. Claro. E é legal que entre alguém mais jovem, com outra cabeça. Então, eu passei por esse processo esse ano e pra mim foi importante, assim. O cara, a gente ter visto, assim, né, meio que tudo acontecer, né, cara? Tipo, desde da era das gravadoras, da era daquele combo, gravadora, rádio, show, aí depois a era da queda do vinil, entrou DVD, entrou CD, entrou não sei o quê, caiu MTV, caiu, sabe? Daqui a pouco caiu o CD, caiu o DVD. E agora tá caindo, inclusive execuções, a gente acaba nessas plataformas de streaming. Cara, é uma coisa inacreditável aquilo ali, cara, porque se paga muito pouco, né? Total. Direito, cara, total. Inacreditável, velho. Esse é um assunto muito que foda, tem muita né, gente cara? que eu acho muito interessante, quem questiona,
ao mesmo tempo que não tem como não entender que, né, que um cara lá, um sueco, né, o Daniel Ek, sei lá como pronuncia, o cara que inventou o Spotify, que foi o cara que começou a organizar. Antes disso, até o próprio Steve Jobs, né, com a Apple lá, com o iTunes, né? iTunes. Cara, esses caras, eles se deram conta, assim, que estava aumentando essa questão toda da revolução tecnológica e que a mídia física ia perder cada vez mais terreno, que eles tinham que organizar essa questão toda da mídia digital, né? E isso, muita gente, eu sei, tem uma postura, às vezes tu diz, tô lançando tal música, o cara, mas tem no YouTube, tem aqui, tem ali, porque eu não ouço. Tem gente que tem uma postura e tu tem que saber entender e respeitar, mas eu acho um pouco, né, eu quando lanço as minhas coisas, eu quero que esteja disponível em todas as plataformas. Aquele show lá na praia, lá tava levando o teu disco em vinil, cara, ele tava vendendo pra caramba, né? Sim. É que no caso, legal. Como isso é uma mídia que, embora também ela se tornou meio obsoleta, meio agonizante, né? Seja o vinil, ou algumas pessoas até falam que o CD vai voltar com tudo. Isso acaba tendo um nicho, né? Tem pessoas que gostam de ter um vinil, que gostam de ter um CD. Então é um nicho. Às vezes é uma tiragem de 300 cópias, né? Ou 500 de vinil. E tu acaba tendo que vender por um preço que vale a pena, né? Claro. Mas isso, Santiago, tudo isso está rolando. Eu acho que a coexistência da música no streaming, na nuvem e tu ter eventualmente uma mídia. Eu tive, como eu falei, né? Eu tive 21 dias em novembro agora em Buenos Aires. E daí é outro mundo, assim, as disquerias, né? Tu tá na principal avenida lá, a 9 de Julho é a principal, mas a Corrientes é a clássica ali, que tem teatros, muita livraria, tem menos livraria do que farmácia. Tem mais livraria do que... A gente aqui tá cheio de farmácia lá, eles estão cheios de livraria, cara. Quando nós uma vez entramos em Alvorada, acho que era pra fazer um show de sombreiro, e é Flávio na van, deitado no banco de trás da van ali, começou a dizer assim, aqui assim, farmácia, despachante, hambúrguer, traficante. Farmácia, despachante, hambúrguer, traficante. Sim, não, então eu vi de novo agora algo que eu já tinha visto em outros anos, que, cara, às vezes uma banca de revista tá cheio de caixas, assim, com vinis para vender, usados. Que legal, mas tem um jornal lá, não importa até que é uma linha editorial meio... Enfim, mas tem lá determinado jornal reeditando vinis seja do rock argentino, seja do Van Halen, Rod Stewart, Led Zeppelin. Tem na banca de revista vinil pra tu comprar, lacrado. E eu vi numa banca na Corrientes lá, tava uma galera cubana fazendo alto som lá, hipnotizante. E daí tinha numa banca lá os caras vendendo vinilos usados. Tu me mandei umas fotos. O vídeo dos cubanos, maravilhoso. Daí, enfim, legal. Cara. E então lá eu tava cogitando até tudo isso, porque a gente tava falando do streaming e de mídia física. Eu tava cogitando fazer, eu tô voltando pra lá dia 17 de dezembro. Tava cogitando fazer uma coletânea minha em CD, assim, meio de hoje pra amanhã, assim, mídia, uma coletânea em CD pra eu levar pra lá. Porque lá rola ainda. Claro que rola. Cara, tu tá num shopping qualquer, tu tá numa rua, tem lá uma disqueria, às vezes com bastante disco usado. Livraria nem se fala, né, cara? 7 da noite, El Ateneu, né, na Avenida Santa Fé. El Ateneu, que é uma super livraria, tem mais de um El Ateneu na cidade, mas esse era num clube, num cinema chamado Grand Splendid. El Ateneu. É um negócio gigante, assim. 7 da noite, domingo, fila no caixa pra pagar, todo mundo comprando livro, domingo à noite, massa, cara, né? Tu fica... muito puxa louco. Vida, cara. Nossa, né? Que nem lá, né? Com todos... É bacana e daí pra caramba, né, meu? Os caras mais receptivos, aí tu conversa, tu explica, tô aqui por isso e isso, sou músico, sou compositor, minha filha... Os caras são muito legais. Bom, eu sou suspeito, assim, porque na prática o sangue argentino já ajudou nesse processo do que a minha filha tá passando. Sim. Ela teve lá, bem dizer, assim, no início já do tratamento, sangue argentino correndo em suas veias, assim, né? Então, louco, né? Já tenho toda uma reflexão muito séria sobre isso, assim, muita gratidão já por esse... Tenho amigos, obviamente, amigos argentinos e brasileiros lá, então tem uma rede,
assim, que se constituiu para dar apoio nessa questão, né, do tratamento da Glória. E também querendo ajudar, elencar a possibilidade de trabalho, de show. Tem o IGR, que é o Instituto Guimarães Rosa, que é da Embaixada Brasileira. Então a gente tá se mexendo. Caminhando, né, se apropriando shows, devagarzinho, assim. Mas os shows aqui também, né, cara? Pô, coisa boa, né? Tu tá me falando que tu fez 43 shows esse ano, mano. Esse ano, vai chegar agora, tem mais 2 shows com o Tenente Cascavel e um no Milonga Poa, do Pepe. Vai chegar 42, 43 shows e é um negócio que parece assim que tu não viu direito acontecer, né? Artista independente. Porque eu tava comentando contigo isso, né? Que o cara trabalha muito com essa autogestão, né? Isso aí é bom, ao mesmo tempo que é um acúmulo de funções, né? Tu é o músico, compositor, tu tem que fazer o ISRC, tu tem que fazer o upload na plataforma, tu tem que fechar o show, assim, sabe? Né? Cara, isso é sim um pouco sobrecarga, às vezes um contratante ou outro já te olha até com, muito além de olhar pra trajetória, olha até com menos respeito, assim, parece que nenhum produtor tem, não, mas vamos lá, estamos aí trabalhando, tu sabe, né? Frank, que a gente teve assim, ó, cara, eu como tu, né, sempre fui um cara que fez as coisas. Então, tipo, quando voltei para Porto Alegre, já fiz o meu MEI, já dei baixa no meio da Bahia, já fiz o MEI aqui de Porto Alegre, não sei o quê, papapá, né? Eu faço todas as cordas, não tem contador, sou eu que faço todo o meu processo, né, fiscal, etc e tal. E trabalho com um monte de coisa, como tu. Aí, tem uma coisa, cara, que para mim era foda, que era assim, tipo, eu vou contratar um produtor para trabalhar comigo. E com o Sombreiro foi assim sempre. Bicho, eu não tinha paciência, velho. O cara não sabia escrever um release, cara. Cara, é a mesma coisa. Aí, eu passei por coisas assim. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acabava tendo um pouco de compaixão, até tipo... Porque como é que o cara não tá... É que tem artista que o cara é artista, é só artista. O cara não se envolve tanto com outras coisas. E tu já tem tudo, né? Modo de dizer, eu e tu, digamos. A gente já tem um know-how, assim, de, eu sei que é isso, agora, tem a coisa que pra mim, que pega mais, é um negócio de venda do show, sabe? Eu não sei fazer. A gente faz. Aí quando a gente vê do cara que geralmente o cara fecha muito abaixo do que deveria, assim, porque tu quer fazer. Porque as pessoas te procuram, entendeu? Pra mim, no meu caso, eu não tenho muito assim essa onda de mandar material e barará. Somos dois, então. O cara acaba, como eu falei, quando tu vê, só fazendo esse parênteses, assim, com uma situação ou outra com o produtor ou produtora, às vezes acontece aquilo, assim, que eu dizia, olha, se alguém te procurou para fazer um show do Frank, esse show ele tem que ser fechado, tu tem que dar um jeito, tu não pode, porque se tu não agiliza e não fecha, ele ou o contratante, a contratante vai procurar outro. Claro. Então se alguém te procura querendo show, tu tem que, não, vamos lá, vai assim, lá, é assado, papapá, é tanto, mas sabe? E daí não dá outra. Se a pessoa me procurou, não, o show ele já tá tipo mais de 50% encaminhado, assim, se ele te procurou, né? E isso é muito, como eu falei, assim, a gente imagina uma situação ideal, ter um bom representante, um bom vendedor, né? Mas, enfim, não tendo, a gente tem que seguir fazendo igual. E não é um drama. Cara, eu fiquei pesando isso, Santiago, até como a gente conversou no carro vindo aqui. Eu fiquei pesando isso, tipo, é um volume de show, assim, que parece que tu não viu acontecer, mas não, foi importante, teve isso, teve aquilo. Os shows, né, seja ele pela performance, o dia do show, seja pela divulgação, ele ajuda a ir azeitando, lubrificando o que a galera vai acabar te procurando nas plataformas de streaming, vai acabar te ouvindo, vai ter o show do Frank, deixa eu ouvir o material do cara, deixa eu ver se ele lançou algo esse ano. O catálogo que tá lá disponível no streaming, ele acaba se movimentando quando tu tem essa agenda de show, né? Então tu, dentro, como eu falei, dentro do razoável, tu tem que tentar fechar, né? E volta e meia divulgar que tu tem tal agenda, né? Então eu ia fazer agora, como eu te falei, eu ia fazer um card, os shows que eu fiz esse ano, mas eu fui olhar, não, mas é um monte, então tem que fazer 3 cards num carrosselzinho pra mostrar, toquei aqui. Teve Tenente Cascavel, teve Frank Jorge com Sopros, que tu viu lá no Bar do Alexandre. Que é lindo.
E que fez lá às na vezes praia só também, tu viu na praia lá, né? E também com o Regis no baixo, o Alexandre Birk na bateria, também alguns. Então é isso, tio. Eu prefiro tocar com banda, mas não posso dizer não vou tocar sozinho, só eu, violão e voz, guitarra e voz. Não, tu tem que fazer. Essas oportunidades que vão pintando ali na Argentina, através de um amigo de lá, né, que é um cara do pop, punk, assim, que é o Leandro Solitário, né? Um grande amigo. O que ele consegue, às vezes, é isso. Eu toquei um dia num lugar chamado Casa Colombo, digamos. E ele conseguiu fazer, juntou 5 atrações que iam fazer um showzinho acústico. Showzinho, não. Showzinho, você me lembra? Showzinho. O solinho, a bandinha. Não, ele conseguiu fazer uma ideia, assim, 5 atrações acústicas. E era embaixo de um telão onde ia passar Argentina e Uruguai. Bah, que beleza. Só que era uma casa que tinha um outro espaço e que ia ter um show do cara lá dos anos 70. Que legal. Que era o Willy Quiroga. O Willy Quiroga, que era da banda Vox Day. Eu não conhecia. Mas é mega conhecido na Argentina. O cara gravou a Bíblia tipo rock progressivo. Uau. E daí tinha um monte... Guardar as mesmas proporções, não é igual, mas era tipo um Raul Seixas, assim, em termos de alcance. E daí eu tava estranhando, porque a gente tava fazendo ali num canto, né, com o telão aqui do Argentina-Uruguai, velho. Tocou um guri ali, o Jimmy Jazz. Daí eu pedi pra ser o segundo, porque a filha foi junto, ela não podia aguentar tanto tempo. E do lado rolando. E daí do lado, mas era do lado, tipo, tu tinha que sair e entrar num outro lugar. Eu não cheguei aí nesse lugar e ver esse outro ambiente, esse que palco. Louco, cara. Não, mas não era separado com uma... Sim. Tu entende? Assim, era um lugar meio grande. Mas o mesmo, e daí no mesmo dia, tava tocando o Willy Quiroga. Que legal, né? Da banda Vox Day. Agora falando nisso... Não, só um pouquinho. E eu comecei a estranhar que tava circulando muita gente e alguns passavam, às vezes olhavam um pouco o nosso show ali. Sim. E o Argentina-Uruguai rolando e foi 2-0 pro Uruguai até. Cara, daqui a pouco começou a passar um monte de gente. Camisa, Vox Day, La Renga, umas camisas de banda mais antigas da Argentina. La Renga, Vox Day, o Willy Quiroga. E eu, que é isso? Caralho. Cara, não deu. Eu fui ficar sabendo depois. Mas tu não foi olhar? Não foi. Me diz uma coisa, porque eu tava com essa questão que a filhota tava junto e era a nossa prioridade o bem-estar dela. Então ela já foi pra assistir, mas quando terminou o show, vamos embora. Mas foi mais... Cara, essas experiências, elas valem demais. Diz uma coisa, cara. Porque daí o argentino... Desculpa prolongar. Cara, o argentino, ele te recebe bem, cara. Né? Porque tem uma latinidade... Tem uma... Né, eles gostam Brasil de gaúcho, e Argentina não são tão rivais como é Brasil e Inglaterra, na real. Né? Com a questão das Malvinas. E daí os caras daí já te dão bem... muy buenas, grosso. Os caras já te cumprimentam com um beijo. Cara, é muito legal. Sabe que assim, ó, essa relação de Argentina e Uruguai com gaúcho aqui, com os sulistas brancos aqui, é tranquila. Eles têm mais bronca com carioca e nordestino e Paraná, sabe? Faço ideia. Até uma coisa meio racista. Já ouvi histórias. Pega ali um racismozinho. Mas aí assim, ó... Eu queria saber, velho, o seguinte. Tu tem um flerte com o brega, né? Que tá dentro da tua gênese de composição. Cara, e isso vem de antes, puxa né? Vida, antes da carreira solo, né, Frank? Muito legal, cara. Eu na real... Quer dizer, tu já foi num brega? Muito bom, Tu cara. já entrou num brega? Como é que foi? Pediu um copo de samba... Cuba cara, livre. Muito bom, cara, muito bom, porque isso eu tive períodos assim de ser, tinha uma influência de vários do brega de uma maneira abrangente, seja o brega refeito pelo Eduardo Zeck, seja pelo brega Carlos Alexandre, Amado Batista, seja quem for, né? Os Mutantes tiravam onda às vezes de gravar algo meio brega ou abolerado, a Rita Lee, né? Los discos de bolero são tão tristes, tá a dentro, natureza morta que me deste. Aliás, o abacaxi parece que tem vida. O brega brasileiro, cara, ele é meio que uma continuação da Jovem Guarda, né, cara? Exatamente. Todo aquele brega que veio, o rebatimento da Jovem Guarda, né? Cara, se é mais uma frase, eu sou capaz de chorar aqui, porque é um assunto que eu adoro muito. Não, mas o lance... eu ouvi muito na infância o rádio, né? Seja pela família, tia-avó, empregada em casa, babá, e aquilo, cara, de uma riqueza, né? Tu ouve um Teixeirinha, ouve um Gildo de Freitas,
ouve o Agnaldo Timóteo, o Agnaldo Raiol, vê o programa do Chacrinha. E isso numa casa que não ficava estabelecendo muita hierarquia, assim, o que é bom, o que não é, né? Então, pô, tava ouvindo uma puta orquestra de tango argentina e negócio que é mega complexo, assim, e mega respeitado, valorizado, e tu tava ouvindo ao mesmo tempo lá Quando Você Se Separou, né? Que eu até toco com naipe sopro. E daí isso aí no meu trabalho, cara, pra ir adiante, assim, eu fui ouvindo tanto, né, Jovem Guarda, brega, que chegou uma época, assim, que qualquer coisa que eu tentasse compor saía meio daquele brega, jeito. Meio Roberto Carlos. E o processo com o tempo, seja no Frank Solo, na Graforré, foi de tudo, justamente tentar trazer outras influências, outras referências da música brasileira, não necessariamente brega, do próprio rock, seja europeu, inglês, seja norte-americano. Então, cara, isso é algo que eu, em alguns momentos, às vezes, parecia que eu era muito taxado, assim, de, o Frank não larga Jovem Guarda, o funk não larga o brega, não sei o quê. E isso, uma época, meio que me incomodava, assim, eu tentava compor coisas diferentes. E a essa altura, né, dos 57 anos, eu já consegui fazer uma boa administração disso tudo. Já gravei coisas mais rockísticas e pesadas, já gravei música com influência de música cubana, influência de música eletrônica. Nunca me vi muito preso a isso. Mas sim, é um fato, assim, eu tenho uma facilidade de compor, né, e eu não fujo disso, assim, de quando vem uma vibe de compor algo que tem um flerte com brega, com Jovem Guarda, deixo fluir. Tu sabe que tu me mandou tudo bem. A gente tava... Esse lance de maneira de compor eu acho muito legal, porque assim, essa semana... a gente começou a semana que tu me mandou um áudio de uma música tua feita em espanhol, né? Sim, e aí eu escutei aquilo, achei do caralho. E pensei, cara, que foda. Porque o estilo de composição tua tem muito a ver com o rock argentino mesmo, assim, é muito parecido a construção harmônica e melódica ali, né? E eu pensei, cara, que a fuder, porque o meu estilo de composição, eu pego outras coisas. Não, eu uso outros caminhos, né? Não, mas tu, eu sempre escrevo isso, né? Tu aqui em Porto Alegre é um dos mega precursores disso, com sombreiro, poxa. Mas louco, quando eu escutei a tua coisa, eu digo, cara, que legal, diferente pra caramba, né? Porque tá dentro de um outro costume harmônico e melódico, né? Aí, eu achei super legal, porque parecido com o rock argentino. Porque quando eu penso assim no sombreiro, por exemplo, e tal, as composições ali, eu dialogo com outras coisas, e principalmente dentro da questão da construção harmônica, de substituir o primeiro grau pelo relativo ou pelo antirrelativo, aquelas coisas assim, umas saídas harmônicas ali que eu gosto de usar. Mas aí tem uma coisa que é assim, esse teu lance com brega, esse teu lance com aquele estilo de música pós-Jovem Guarda, anos 70, aquilo ali, cara, é um manancial de melodia que meio que coloriu os dias da infância, né? E pré-adolescência da gente. Claro. Né? Eu toda vez que eu escuto, por exemplo, a música do Eu Quero Apenas Andar, aquela do Roberto, eu me lembro de um ponto em Canoas que eu escutava aquilo, que eu tinha, sei lá, uns 7 anos, né? Que eu escutava o Roberto cantando aquilo. Ainda tinha um verso, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho. E eu imaginava, que cara mal, ele quer um coro de passarinho. Imaginava um passarinho todo estaqueadinho na taquara, secando no sol. Um coro de passarinho. Um coro de passarinho. Então, quer dizer, faz parte do imaginário infantil que a gente pega e traz pra dentro, porque na real eu acho que a gente, quando a gente compõe, a gente tá se reconhecendo, né, cara? O cara tá mexendo com uma coisa muito primitiva, assim, muito legal. Cara, na verdade, eu volta e meia eu reforço isso pra ti, né? O quanto eu gosto do sombreiro e o quanto tem sacadas muito geniais a questão de alguém que vem de um determinado polo urbano do interior do estado e se depara com Porto Alegre, que ônibus que eu pego pro centro, me queimei, amor. Tem umas coisas do sombreiro, cara, umas sacadas geniais, eu fico me cobrando e me culpando, tem que ouvir de novo o sombreiro, cara, tem que aprender ouvindo lá com o sombreiro também. Mas, tia, o que eu ia dizer, eu acho que até quando esse show que eu fiz nesse lugar chamado Casa Colombo, né, que é embaixo do telão, Brasil Argentina. Não, teve ainda depois o Brasil Argentina, né? Foi aqui. Foi no outro dia daí. Que deu aquela pauleira, né? Não, o que rola é que eu fico louco pra tentar cantar mais em espanhol lá, mas eu tenho clareza, assim, que eles querem te ouvir cantando na tua língua nativa, né? No português. Eu te falei lá na van, né, aquele dia.
E daí eu canto algumas, né, canto uma ou outra do... Um cara referência lá, junto com o Charly Garcia, que é o Luiz Alberto, é o Flaco Spinetta, O né? Spinetta é maravilhoso. Do Pescador Rabioso. Daí eu decorei, junto com a filha, o Bahan, né? E Legal. Eles Andrés têm um disco, Calamaro. né? Eles tinham Sui Generis, né? Não. O Sui Generis é a primeirona do Charly Garcia. E com o Spinetta, não é? Não, é com o Davi Lebon. Isso. Davi Lebon. Tá. Eu sempre confundo se é o Davi Lebon. Não, o Spinetta é com outra galera. Com outra galera. No Pescado Rabioso, Sui Generis é do Charly daí também. Cara, daí eu toquei uma ou outra, mas tudo isso pra eu chegar no Tim Maia. Eu toquei, né, algumas em espanhol, uma ou outra na cara de pau minha mesmo. Uma do La Franella, uma do Andrés Calamaro, Los Rodrigues, o próprio Mariposa Technicolor, do Fito Paz, né? Comecei a decorar, tem umas... entre 12, 15, meio bem decoradas, assim. E daí, cara, vou fazer umas brasileiras, uma ou outra minha aqui, de rock, mas, cara, o Tim Maia, pra mim, é um elo. Isso que tu falou de ouvir o Roberto Pequeno e lembrar, eu tenho um elo muito forte. Até toquei em banda cover do Tim Maia, com Flávio Passos, com o Tonho Croco, né? Na Black Master, que hoje é o tributo do Tim Maia. Então eu tenho uma relação muito forte com o Tim Maia, porque eu tenho recordações muito antigas de ouvir o Tim Maia na Redenção, em Porto Alegre. Eu morava na Thomas Flores, estudava no Instituto de Educação e ia ali na Redenção, domingão, num parque, numa época que realmente ia todo mundo, tudo que é classe social, né? Com o tempo isso foi se diluindo, sei lá como é hoje. Eu moro perto, mas não vou muito ali. Cara, eu me lembro do Tim Maia, né? Aquele dia ensolarado e tocando. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo dessa sombra. Cara, e quando tu toca, né? Ou Primavera também, né? Linda. Cara, tu toca isso lá, tu toca ali pra eles aquilo, que tem uma riqueza harmônica. Melódica, né? Tu fica... legal, né? E daí fazer esse elo com a tua meninice ali, né? Como tu tava aprendendo a ouvir música e a entender o imaginário cultural brasileiro, né? Não só rio-grandense, né? E daí o Tim Maia é um cara que eu mais respeito legal, muito, né? Assim. E é quase um atrevimento, às vezes, tu cantava, porque ele cantava demais, assim. Né? Uma vez eu tive uma visita, cara, a gente fez uma residência artística, tá? Com um cantautor chileno chamado Ricardo Charro Núñez. Que ficou um grande amigo meu. A gente fez um monte de show lá em Montevidéu. A gente fez um show pela prefeitura de Montevidéu. Acabou que nós fizemos assim, 9 shows em 5 dias. Foi uma estupidez. Nossa, que legal. A gente tocou em tudo que era bairro, porque Montevidéu, em cada bairro tem um anfiteatro, né? Eles fizeram uma política de centralização e de fomento cultural, né? Muito legal. E a gente tocou em vários bairros, assim. E aí, o Charro, depois disso aí, a gente ficou lá em Montevidéu uma semana e ele veio pra cá e ficou aqui em Porto Alegre comigo. Eu morava no sítio ali em Águas Claras e tal. Aí ele, a Loreto, que é a esposa dele, que era produtora, e eu e a Lene, né, que também foi como minha produtora pra lá e tal. E aí a gente fez o cara pirou, mano, com os Novos Baianos. Ele enlouqueceu. Ele não... Cara, e o cara enlouqueceu com aquilo, bicho. Eu mostrei pra ele as músicas dos caras e tal, papapá, e o cara pirou. Aí ele voltou pro Chile e quando eu tava lá em Itacaré, na Bahia, o cara foi me visitar também, fez uma residência lá na Sonora Casa. E aí ele tava tocando, e aí ele ainda me perguntava assim: Santiago, bossa nova, você toca assim? E aí fazia assim, né? E eu dizia, cara, tu parece um Robocop gripado. Tu tá tocando, tá com artrite. Aí ele pegou e ainda fez uma música Robocop com artrites. Que era ele tocando bossa nova. Mas assim, ó, pra tu ver como a música brasileira nesses lugares, né? Argentina, Uruguai e Chile, aqui, né? Que são os próximos nossos aqui, eles piram, cara, porque é muito louco. Eu tava naqueles parques, um parque chamado Los Fogones, em Montevidéu, e o apresentador, aquele apresentador que faz toda a brincadeira e tal, quando ele sabia que eu era brasileiro, ele começou, passa uma tarde em Itapuã. E aí o cara comecei a tocar Itapuã, de Itapuã com ele. Cara, tem os caras piraram, cara. Uma música, dentre várias. Bom, quando eu comecei a tocar violão em Porto Alegre, aqui perto, né, Ernesto Alves com a Cristóvão Colombo, perto de onde a gente tá, aula com o Foguinho, né, saía do Instituto de Educação, né, subia Santo Antônio, chegava ali. Cara, o cara me ensinou muito a bossa nova, assim. Legal, hein? Eu muito baratinado pelo Rock Brasil 80, pelo Punk, New Wave, e o professor me ensinando Wave, que legal. Chega de Saudade, aquilo foi muito importante. E daí tem um vídeo do João Gilberto tocando na Argentina,
Bah. O crédito é esse. Pra que discutir com Madame? Cara, que é um negócio de louco a interpretação Fica aí a dele. E no sugestão. final, assim... Fica aí a sugestão pra quem a nos ouve. ovação, assim, pra que discutir com Madame? Que legal. É uma música maravilhosa, né? E ela faz uma crítica a quem olha com desdém pra cultura popular, assim, uma música. E ele toca sozinho e é um negócio, parece que tem uma orquestra. É uma estupidez. É muito legal. E é na Argentina e no final é uma ovação, assim, muito aplauso. E isso, modestamente, né? Lógico, eu tocando meu drango-drango ali, meu 15º Festival do Mid Gavetão ali. Cara, eu tive boas também, uma boa receptividade, assim, né? De ver que os caras curtiram. Que massa, né, Frank? E isso é muito bacana, assim. Como eu falei, sempre toquei em situações muito singelas, muito modestas, assim, não é uma mega divulgação. Tipo, agora tá tendo um cara, uma das últimas bandas que se destacou lá dentro da área do rock, porque lá segue tendo rock argentino forte, mas claro, foi surgindo muito reggaeton, trap, os trap, né? Daí a galera mais antiga não gosta dos trepeiros, que eles chamam, né? Do trap, né? Mas aí um cara que tá fazendo show lá, eu até comprei a revista Rolling Stone, ele tá na capa, é o Ciro, que é da banda Ciro e Los Persas, e ele foi dos Los Piojos, né? Daí o cara tá fazendo um show no Colón, era ontem e hoje, Teatro Colón. Tipo assim, é ele, banda e orquestra, assim, um negócio gigante, assim, e tudo agotado, né? Todo tipo 2, 3 dias foda, né? esgotado em inglês. Os caras adoram, né? Vai ter, tava caminhando pela Santa Fé lá, vai aqui, vai ali, dá uma volta. E eles têm uma maneira de colar os cartazes de rua numa espécie de tem já uma estrutura na rua pra colar o cartaz com aquela medida. Que loucura, né, cara? Que legal. Não é aqui que tu São tem que disputar ali né, um tapume. Né? São carteleiras. Carteleiras. Muito bom. Então tava ali da banda Maná, que é uma banda do México, mundialmente conhecida. Também tinha ali já 2 datas agotadas. Os caras adoram. E isso da rivalidade que eu falei, que ela é menor entre o Brasil e a Argentina, embora exista, que é mais Inglaterra e Argentina, eu fui num show grande só. Fui a outros shows, outras coisas, estava mais com a cabeça em estar perto da Dani, da Glória, lógico. Mas eu fui na banda inglesa Pulp, que é uma banda da época do Oasis, do Blur. Eu fui no Movistar Arena, que é um lugar que eu já tinha visto 2 vezes o Andrés Calamaro, que é argentino. Legal. Cara, tava... Tipo assim, o lugar cabe 15 mil pessoas, devia ter assim 13 mil pessoas. Tinha quase... E a galera curtindo igual. Então, a questão cultural, embora haja tal da rivalidade Argentina-Inglaterra, tava pela música, pelo filtro cultural, tava lá os argentinos curtindo o show desde o início. Como eles curtem os seus artistas. Então, eles gostam tu tem que ser muito convicto, tu não pode chegar mais ou menos lá. Né? Essa coisa, na verdade, essa coisa da rivalidade mesmo, no campo da arte, não existe. Não existe. Pois é. Não existe, talvez tenha, mas um pouquinho, primeiro, né? porque aqui no Sul, assim, existe uma integração total, né? Total. Entre milonga, chamamé, sim, claro. Né? Sim, nesse sentido Uruguai, mais de... Né? No sentido mais da música, né? Da inspiração, da criação musical. É muito, muito dentro do campo do futebol e muito no campo do racismo mesmo, sabe? Também. Né? Eu acho que na parte da cultura, assim, rola uma integração bem legal, né? E a gente tem história, hein, Frank? Cara, agora eu tava me lembrando, eu tava falando da história, eu tava me lembrando das nossas idas a São Leopoldo, né, cara? Que loucura. A gente trabalhou junto durante um bom tempo. Que foi uma beleza, né, cara? A gente chegou... Só para situar quem nos ouve, é a seguinte. Foi o primeiro mandato do Ari Vanazzi, em São Leopoldo, e ele estava implantando lá uma série de políticas que em Porto Alegre, durante 16 anos, deram super certos, principalmente o orçamento participativo. E eu e o Frank entramos na Secretaria de Cultura lá. O Frank era diretor de políticas culturais e eu era coordenador de música do município. E a gente pegou e colou no AP, né? A gente, vamos colar no AP, vamos colar no AP. Sim. E a gente colou vamos conhecer os artistas de todas as regiões da cidade. Que história louca, pra inserir essas pessoas, né? E daí tem a peca do cantor. A peca do cantor. Sente a peca do cantor, né? Era assim, eu era coordenador de música, chegou um coroa com um monte de cartaz de show de uma Panta de Paile que ele tinha. Ele era um alemão que falava Panta de Paile. Ele falou, vem aqui para te pegar uma chica, olha aqui os cartazes do Panta, o Panta quando vai... Ele queria tocar
na abertura da São Leopoldo Fest, no Clube Orfeu, no jantar, não sei o que, era isso que ele queria. E ele chegou e começou a me mostrar aqueles cartazes e disse, e quando rola o chanta, quando começa o chanta, o cantor vai no meio das mesas e começa a cantar no meio das mesas. Olha a peca do cantor. E me mostrou. Olha a peca do cantor. Me mostrou a foto ele virou do uma cantor. gíria nossa, olha a peca. E aí nós íamos voltar. Não era nem a beca, né? Não era a beca, era a peca. Virou olha a peca do cantor, né? Aí toda vez que a gente ia fazer show, um olhava pro outro e dizia, olha a peca do cantor, né? Que maravilha. E tinha o seu velho também, né? Tirando o seu velho. Cara, e o seu velho fez. Cara, isso tem uma singeleza falando, assim, lembrando, e ao mesmo tempo a gente estava fazendo algo maravilhoso. Importantíssimo, né? De inserção. As feiras populares. Cultural, inserção, nossa. E as meninas do rap também, sim, que eram filhas da uma moça que trabalhava na secretaria. Da secretaria. Puxa, e teve o fórum de música, né, de São Leopoldo, sim. A gente abriu naquela época lá. Foi bem importante. Foi muito legal. Foi tão importante, a gente deixou, acho que os amigos, modestamente, né, falando, um legado, uma relação com a cidade, que não raras vezes tu volta pra tocar lá e eu também, né? Exatamente. Não, e ficaram pra amigos, tocar lá, né, isso cara? é bacana. Amigos grandes, tipo Jari, que continuaram amigos da gente pra sempre, né? Sim. Tá louco aquela gente, mas foi uma intensidade muito, muito bacana, né, cara? E algo que eu acho que a questão das políticas culturais públicas, né, de inserção e de tentar beneficiar, tentar levar, tentar inserir a própria população como eles mesmos são protagonistas e ao mesmo tempo levar outras programações, isso é bacana. A questão é que com as trocas de governos e de ideologia, isso vai se fragmentando às vezes, né? Daí fazem uma super festa e chamam uma super atração, que é uma dupla sertaneja que eles pagam milhões, daí chama não sei quem. E isso às vezes daí é todo um esforço ali, meio um trabalho cotidiano e singelo, assim, que é sério e que tu não precisa de muito dinheiro, tu precisa de mais de convicção e dessa clareza, assim, mas enfim. É isso. Frank, bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não, tinha um negócio que a gente vai dar. Tu pegou um quartel, né, cara? Cara, eu era um cara muito estranho, né? Eu saí do quartel e entrei nos Cascaveletes. Eu já tinha tocado na tal da banda Prisão de Ventre, mas era um cara muito... Meu pai tinha falecido, tinha um ano e pouco, né? Tinha um lar muito bacana, minha mãe, irmãos, irmãs, um clima muito legal, muito musical, muito cultural, né? Uma casa com pátio, cachorro. Mas eu era um bichinho muito, muito esquisito, assim, muito. E daí, tipo, todo mundo querendo... E, tipo, tava naquele limiar de terminar a ditadura militar. E daí eu meio ao mesmo tempo assim, o que eu faço? Não faço? Quer saber? Vou ver qual é que é isso aí, né? Foi uma coisa meio assim. Tu sabe que eu tava lá em São Borja, cara, no Festival da Barranca, que eu fui agora esse ano, foram 50 anos do Festival da Barranca, e desses 50 anos lá, 40 eu frequentei, porque eu fui pra lá em 83, foi a primeira vez que meu pai era um dos fundadores e tal. Aí os meninos lá, que eram da minha geração, falaram, mano, tu tem que vir e tal, porque tu é um cara importante, não sei o que, aqui nessa história. Aí eu fui e encontrei com o Pirisca Greco, cara, e aí nós estávamos numa barraca do exército, por isso que eu me lembrei disso quando tava vindo pra cá, me lembrei dessa história. O Pirisca me falou assim, não, tu sabe que me ajuda a recolher, a levantar a lona, não sei o que, porque tá um calor do caralho dentro daquela barraca cheia de bicho. Aí nós fomos lá, e aí ele começamos a enrolar aquela aba da barraca ali, e ele me contando, não, eu peguei quartel, cara, eu fui pro quartel, mas eu me dediquei, cara, tu sabe que eu era um cara muito... E ele começou a contar que ele era um cara lá de Uruguaiana, de uma família, não sei o que, e o quartel ficava perto da casa dele, ele era um cara que não queria nada com nada, ele começou a se empolgar me contando aquilo, nós enrolando aquele cordão, e ele me falou assim, sabe que... Não, mas daí eu me dediquei, cara. Eu participei, não sei o que, nós entramos pra dentro da barraca, daí no beliche, os dois debruçados em cima do beliche, ele me contando aquilo assim. E eu me dediquei, entrei pra dentro do escritório, eu trabalhava no escritório do quartel, fazia as coisas assim, joguei no time do quartel, cheguei aos 1000 gols. E aí quando ele me falou, cheguei aos 1000 gols, eu olhei pra ele, eu era o goleiro, né? Porra, o cara ficou me enrolando aqui todo esse tempo pra me contar essa. A minha branda ruptura com aquela situação de porque tu entra, vou ver qual é, daqui a pouco tu pensa, que eu fui entrar, porque é muito berro, vai pra cá, é ordem unida. Sim. Rolou tem uma clássica instrução de tiro bem no início, aquele solzão de fevereiro em Porto Alegre, levou toda a gurizada num barranco, daí tinha lá
né? Treinar os tiros, os negócios. E daí, os caras, eles forjaram um acidente para deixar toda a gurizada apavorada. Eles forjaram, depois eles foram dizer que não. Um cara daí mexendo numa arma, né? Como estourou. se ele tivesse se atirado, né? Digamos. Então, aquele bando de guri de 18 anos de idade, assim, com os olhos desse tamanho, bando de guri de apartamento lá no... Daí todo mundo com os olhos desse tamanho, assim, cara, tu segurando um FAL, né? Fuzil automático leve, 7.62, tu segurando aquela porra lá. Que horror, daí daqui a pouco vem lá o sargento, vem cá, sargento, não sei o quê. Na verdade, isso aqui foi pra demonstrar tipo da Caralho, coisa, né? Brincadeira velho. que um cara Sabe que que por eu tô morando acaso numa passou casa. pela residência adorava fazer esse tipo de brincadeira, Sim, de mau gosto. Brincadeira. Não, e daí o que rolava de certa contravenção minha é que tu tinha que fazer o tal do serviço de guarda, né? Tu fica lá num cantão aqui, fica num cantinho lá, fica num cantão no pé do morro, fica um lá na serraria. Sim. Daí eu levava um bloquinho, e um papel. Sim. E daí, algumas letras que eu viria Que compor, legal, velho. eu meio que ali rabiscando ali, né? Olhando aqui ali, não vai ver o boitatá, não vai ver o negócio aqui. Daqui a pouco eu tava ali escrevendo a letra do Prendedor, que é uma música que eu gravei tempos depois, no Frank Solo. Que legal. Tem até a frase, porque todos os soldados que desertaram certamente queriam fazer o que o jovem normalmente faz com esta idade, livre por completo de tantas obrigações. Cara, essa frase eu escrevi Que lá legal. no serviço de guarda aqui, né? Porque todos os soldados, daí o naipe faz faz um... Que massa, velho. Porra. Na música Prendedor, tá lá no Carteira Nacional de Apaixonado. Tem cara. uma frase que saiu do Essa coisa, do meu, bloquinho. essa coisa de pegar quartel pra nós era o grande pânico dos 18 anos. Eu cheguei, né? quer saber? Vou ver qual é que é desse queria. negócio. Barbaridade. E daí o cara fininho, educação física todos os Sim, dias, né? Tá Cara, louco. tá louco. Ali onde Ia correndo até Ipanema lá, da serraria Porra. até Ipanema. Tá louco. Nossa, cara, Trabalheira tá do- louco. Muito tri também, Ali em lembra? casa, ali atrás, tem um campinho de tiro, daqueles de paintball, acho que é o nome, né? Aham. E aí, cara, a gente escuta assim, fim de semana, chega no sábado de manhã, um monte de criança, assim, e uns caras, uns marmanjos, umas crianças, umas Sim. marmanjos. Aí eu falei pra Aline, cara, a sensação que eu tenho é que eles fazem as crianças correr. E pá, começa a sensação que eu tenho é essa. Barbaridade. Os caras são malucos. Frank, muito obrigado, cara, Pô, pelo cara, assunto aqui, prazerzão, Santiago. Excelente. Prazerzão Bicho, ó, tá aqui no Adjuntos. eu quero te dizer conta que- comigo pra outras aí. E tu conta comigo pra outras também, pra Legal, todas, né? legal, Que a legal. gente- que coisa boa a gente ter essa amizade, a gente ter essa Pô, parceria. passou muito rápido, né? cara. Parece que nem Passou, né? começou ainda. Né? A gente tem que fazer como é? Parte dois, Parte 2. a missão. Vai ter que fazer a parte 2. Com o Quindim, né? Que o Quindim não Claro, veio dessa claro. vez, né? Porque confiou na agenda mental dele, né? Olha. Pô, ia vê se ser, pode, foi né? muito legal, mas fica essa vontade de fazer na um dia parte com, 2 com o Quindim também. né? Então é assim, gente, ó, eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? É sempre um grande prazer a gente fazer esse encontro aqui com os amigos e tal. Esse aqui que você ouviu foi o Fio da Sina, música e outras histórias no canal Adjuntos, e até a nossa próxima edição. Obrigado, Frank Jorge. Valeu. Muito obrigado a quem nos escuta. Valeu. Valeu, muito obrigado. Você ouviu o Fio da Sina Música e outras histórias. com Santiago Neto E Quindim. Adjuntos, a gente pode mais.